Ei pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Cruzeiro Comentado. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre o melhor jogo do ano do Cruzeiro. A gente já tinha um bom jogo contra o Bahia, mas óbvio, pela qualidade do adversário, esse jogo aqui é mil vezes mais especial, todo o contexto do Gabigol, as polêmicas durante a semana em relação ao Dudu, e vamos lá, e a evolução do trabalho do Leonardo Jardim, e esse rodízio do time. Então a gente tem muita coisa pra falar aqui hoje. Creio que o vídeo vai ser longo, tem muito tempo que ainda que eu não gravo aqui pro canal, né? Eu tô querendo voltar, eu sempre falo isso, sempre eu falo que vou voltar, e eu nunca volto. Eu vou tentar cumprir dessa vez, porque é algo que eu realmente gosto muito de fazer, só que eu não sei por que eu não acabo fazendo. Nesse vídeo eu não quero falar só apenas da vitória, quero falar também a semana antes do jogo, quero falar do jogo e quero falar do que vai ter agora, do pós-jogo. No caso da próxima partida. Então, vamos lá por partes. Eu fiquei muito tempo fora, muita coisa aconteceu, mas vamos falar só o que aconteceu durante o que? Uma semana pra cá. Nosso último jogo antes de enfrentar o Flamengo foi pela Copa do Brasil contra o Vila Nova. Uma partida excelente do Cruzeiro, na minha opinião. Uma partida sólida. O adversário também, claro, não era lá essas coisas, mas também não era um adversário fácil, era um adversário chato de Série B, que a gente sabe que em alguns outros contextos a gente passaria muito mal. Aliás, eu já peço desculpa pra vocês se eu não estiver olhando pra câmera, é porque eu tô gravando invertido, aí eu tô me vendo na tela, e a câmera é aqui e eu tô me vendo aqui, então eu acho muito difícil não me ver. Eu acho que, enfim, se você assiste os vídeos aqui do canal, você já tá acostumado. Então a gente teve essa vitória contra a equipe de Vila Nova. O próximo jogo lá, a gente já encaminhamos uma boa vantagem, mas ainda não tem nada ganho, não estamos classificados. Sempre bom respeitar sempre os adversários. Copa do Brasil, qualquer mole que você der, a gente já sabe muito, né? Você lembra aquele dinossauro, né, de Souza? Pois é. Nossa, aquele jogo. Aquele jogo tá entalado ainda, cara, pra falar a verdade. É. Inacreditável. Que fase. Então, sobre a Copa do Brasil é isso, não tem nada ganho. Vamos lá pra. Eu não sei quando no calendário cai esse jogo. Creio que seja um pouquinho mais pra frente. Agora a gente tem. Depois agora. O Muxuque e depois o Sport. Acho que esse é o calendário. E vamos para vitórias. Vamos lá. Agora eu queria fazer uma boa parte desse vídeo aqui sobre o caso do Dudu. Eu não queria repercutir, né? Para não ficar dando palco para um assunto que já foi, né? Mas como esse assunto já passou aqui no canal e eu não estava ativo, eu queria deixar registrado aqui no meu canal a minha opinião sobre o assunto. Por mais que eu realmente não queria falar sobre, porque é um assunto que já foi, né? Um assunto que já foi resolvido, ele já saiu do clube, vai seguir a vida dele jogando no Atlético Mineiro. Então, é isso, mas vou dar a minha visão sobre o assunto. Vamos lá, essa história é antiga, então vou começar pelo primeiro ponto. Dudu era para ter chegado no meio do ano passado, como todo mundo sabe, com aquele contrato irresponsável, ilógico, danoso ao clube. Ainda bem que não aconteceu. O que eu tiro daqui ainda bem que ele não veio no ano passado. Porque aquele contrato seria um salário maior, seria provavelmente todos os valores maiores, né? Porque era outro status, outro momento de contratação. Depois ele conseguiu se resolver com a Leila. Quer dizer, ele não se resolveu com a Leila. Vou jogar no Cruzeiro. E ele veio depois, que eu achei inacreditável. Cara, eu acho que todos vocês lembram daquela nota que o Cruzeiro soltou na época. Eu vou deixar aqui no vídeo. Essa foi a nota que o Cruzeiro soltou quando o Dudu não veio pro Cruzeiro. E é uma nota muito firme.
É uma nota falando, só queremos aqui quem está realmente comprometido com o Cruzeiro, papapi, papopô, jogador de palavras. Foi uma nota dura do clube, uma postura que eu achei louvável, que eu achei muito boa. E eu não sei pra onde aquilo foi. Aquilo simplesmente não serviu de nada. Foi literalmente só da boca pra fora, só é uma posição do clube pra fora, porque o clube não botou em prática o que estava escrito ali. Se o clube tivesse seguido o que ele mesmo o que ele mesmo tinha dito, essa história não teria acontecido. Tá entendendo? Repito, eu vou até colocar de novo. Olha essa nota. Isso aqui é uma nota, tipo, realmente de repulsa e que o cara não vem. Aí depois você, o quê? Meses depois, eu não lembro a ordem dos fatos, mas a cronologia, mas pouco tempo depois ele tá aqui, óbvio, com um contrato menor e tal. Aí ele faz toda aquela coisa, não sei o que, eu vim pelo Cruzeiro, ele que não sei o que não sei o que lá. Enfim, eu não gostei. Eu não gostei mais por, tipo, pela posição que o clube deu e depois ter voltado atrás. Ficou muito feio. Ficou. Tipo assim, aquilo ali não serviu de nada. E eu me senti tipo assim, tá. Então você posta uma coisa e depois você vai lá e faz o contrário. Pra mim, isso não. É isso aí. Essa foi a gestão. Esse foi o jeito que foi dirigido. Eu achei completamente errado. Mas ok, vamos lá. Vamos falar do Dudu no Cruzeiro. Já deixando claro que eu não queria que ele estivesse aqui. Mas ok. Mas agora, a partir do momento que ele já está aqui, é uma coisa completamente diferente. Se eu torcer contra ele, eu tô torcendo contra o Cruzeiro. Então, é óbvio que eu vou torcer pra dar certo. E eu torci muito pra dar certo. Por mais que, né, me torça o nariz, eu falo, pô, Dudu, vamos lá, vamos fazer o gol. E o Dudu não tava mal no Cruzeiro. Esse é o fato. Isso é fato. O Dudu não tava mal. O Dudu, tipo, ele não tem atuações ruins que justifiquem ele ir pra outro clube. Eu falo atuações em jogo. Ele jogou mal os últimos jogos dele. O último dele, jogo, então, foi muito ruim. Ele tava totalmente desinteressado. E depois a gente soube o porquê. Desculpa. Onde que eu parei? Mas é um cara que tava vindo, sabe? Tava progredindo. Eu vi uma evolução nele. Eu não acho que ele seja um jogador ruim. Mas, sinceramente, vou botar como se tudo que saiu na imprensa realmente aconteceu, tá? Porque até o momento ele não veio a desmentir nada. Aliás, o staff dele tanto não quis desmentir nada que aconteceu, como até afirmou de uma frase dele e tal nos vestiários, que ele só queria receber o dinheiro, que queria meter o pé. Muita gente de confiança replicou essa notícia e vi vários canais falando, gente que tem realmente fonte e falando que isso realmente aconteceu. E que ele tumultuava o ambiente, queria fazer panelinha, pediu a cabeça do Jardim. E, meu irmão, vaza de novo, botando como se tudo aqui realmente tivesse acontecido, com ótimas fontes que a gente tem de que isso aconteceu. Tava fazendo hora extra no clube. Mais. Ah, tá. Esqueci também do que o primeiro fato que se tornou público. A entrevista se tornou público, não, né? Foi um ato público. A entrevista, cara, sendo muito honesto, ela não é de bom tom. A entrevista não é de bom tom. Tipo, você não pode fazer isso. Como o Marlon fez na época do Seabra, vocês lembram disso também. Que foi lá, foi no microfone, pediu a cabeça do cara e o cara saiu. Acho isso errado, não gosto. Mas, cara, você vê a entrevista, você vê que, tipo, não tinha motivo para uma rescisão. Porque a cronologia dos fatos foi entrevista, dias depois afastamento. Jogo do Vasco, o Pedrinho faz o gesto e depois sai notícia de pediu a cabeça do Jardim, clima ruim, fora. E é isso, rua, rescisão de contrato. Mas até então na entrevista, eu achei só uma entrevista de mau tom. Tipo, eu vi muita gente problematizando mesmo, tipo, pedindo rescisão de contrato na entrevista.
por causa da entrevista, que eu de fato eu só achei infeliz. A entrevista, apenas a entrevista é infeliz. Agora, o que ele fez é indefensável. É indefensável. Meu irmão, vai embora. Pirracinha pra ficar no banco. Cara, e é incrível, cara. O Dudu é um jogador experiente. Ele é um jogador grande do futebol brasileiro. O cara tem muita história aqui. Não no Cruzeiro, mas no futebol brasileiro. Tanto é que é uma coisa também que eu não entendo nada. O Dudu não tem nada de história no Cruzeiro. Ganhou porra nenhuma. Não ganhou nada aqui. Fez alguns jogos. Na verdade durou pouquíssimo. Ele foi revelado aqui, né? Acho que foi só por causa disso. É a casa dele. Bom filho, a casa torra. Mas enfim, eu vi o pessoal tratando o Dudu como se fosse um ídolo que jogou muito pelo clube e que... Não, o Dudu não fez nada. O Dudu não fez nada aqui no clube. O Cruzeiro não deve nada a ele. Ele deve ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro revelou ele. E ele foi jogar em outro lugar. Mas o que ele fez pro Cruzeiro? Ele fez absolutamente nada. E o pessoal tratando o Dudu como ídolo. Tipo, uau, como sei lá, fosse o Arrascaeta voltando pro Cruzeiro. O Arrascaeta, né? Tem gente que tem problema com ele também, mas... Enfim. Não, como se fosse, sei lá... Dagoberto saindo da aposentadoria e vindo jogar no Cruzeiro e metendo 20 gols. Essa idolatria também, tipo, que foi esse entorno, não faz sentido pra mim, entende? Esse, tipo, uau, o Dudu voltou. Enfim. Posso estar falando isso por ser novo e não ter acompanhado muito bem a época? Posso estar falando isso sim, porque eu tenho 21 anos. Eu gosto sempre de ser justo aqui. Tenho 21 anos, então eu provavelmente eu não vi, mas óbvio, se eu tô falando isso, eu sei, mas eu não vivi. Mas os fatos eu sei. O Dudu não fez nada pelo Cruzeiro. Ele não decidiu nada. Então, ele foi grande no Palmeiras. No Palmeiras ele é gigantesco, tem muita história. Mas aqui, não. Enfim, não esperava... De verdade, eu não esperava uma postura tão criança, pirracenta, de um adulto de 30 e tantos anos. Eu achei, assim, de péssimo tom. Saiu mal pro Dudu em muitos aspectos. Ele ficou meio queimado no mercado, né? Tanto... Não sei se muitos times iam querer ele, além do... Óbvio, né? Em termos. Se fosse um salário baixo, outros times aceitariam. Mas em termo profissional, o Atlético Mineiro aceitou, porque o Dudu tem uma relação boa com o Cuca. Então é isso. E ele vai jogar no Atlético Mineiro. E sinceramente, me dói zero. O Dudu não é nada no Cruzeiro. Veio aqui, fez isso e foi embora. Tem uns 15 milhões, né? Mas isso aí era uma... É óbvio que é ruim pro Cruzeiro ter que dar 15 milhões. É ruim ter nada que proteja o clube em relação a isso, mas enfim. Ninguém forçou o Dudu a assinar o contrato, ele amarrou esse contrato, fizeram esse contrato pra ele, ele assinou. E é isso. Enfim, eu estendi demais o assunto. De qualquer forma, a rescisão era assim, nem esperar no meio do ano. Enfim, maçã podre no meio das boas, vai embora. E é isso. Marlon, não vou nem comentar. Então, é isso. Falei muito do Dudu, queria falar menos. Vamos falar sobre o Flamengo agora. Agora vamos falar sobre a melhor coisa que aconteceu no dia de ontem, que foi a vitória massacrante. Vamos lá, não. Massacrante é um termo muito forte, mas uma vitória... Ah, o termo me fugiu. Droga. Uma vitória sólida. Acho que é um bom termo. Eu acho que é um pouco acima de sólida. Uma vitória quase... Não existe partida perfeita. Mas o que o Cruzeiro pensou pro jogo foi quase perfeito. Assisti com meu amigo flamenguista. Foi muito legal. Aliás, abraço, André. Foi muito legal. Como eu falei no iniciozinho do vídeo, melhor jogo do Cruzeiro no ano. O jogo do Bahia foi um jogo muito... Caramba, tá me fugindo os adjetivos, mas enfim, foi um jogo
perfeito. Quase perfeito, maravilhoso. Mas o Bahia era um Bahia misto e tal, não era um Bahia 100%, mas ainda assim era um bom Bahia. E, obviamente, o nível do Bahia e o nível do Flamengo são muito diferentes. O Flamengo é muito superior. Para mim, o Flamengo é o melhor time do Brasil. É... Tem um treinador muito bom, que é novato agora, que é o Felipe Luiz. E acho que foi por causa disso que... Eu acho que a experiência do Jardim ganhou o jogo. O Jardim é um técnico já experiente, né? Por mais que novo, experiente. A gente já sabe do currículo do cara, ganhou jogo Champions com o Mônaco e tal. A gente já sabe do currículo dele. Muito campeão, muito vencedor. Aliás, é muito bom ele estar aqui. Fico muito feliz da decisão do Pedrinho de dar, não a chave do clube, mas dar muito respaldo para as decisões dele. Porque o que eu fiquei muito feliz foi realmente a saída do Dudu. Eu fiquei tipo assim, o cara tá realmente com ele, sabe? Pra ele vetar uma contratação que o Pedrinho falou tanto sobre, que o Pedrinho, sabe, faz tanto marketing em cima, sabe? Porque é óbvio, é uma contratação que você tem que fazer isso. Mas é realmente que saiu do bolso dele. E você respaldar um cara que tá querendo mandar esse cara embora é muito legal. Então, de todos os erros que essa gestão do Pedrinho tá tendo, é muito legal ver ele dando respaldo pro Leonardo Jardim. E espero que isso continue acontecendo, de coração. Eu acho ele um cara correto, muito bom, coerente, e espero que ele fique aqui por um bom tempo. Tô falando isso agora, né? Pós-jogo do Flamengo e tal. Mas nunca questionei ele desde que ele chegou. Sempre vi que ele fez muito correto à medida do possível. Então, só querendo deixar registrado também. Enfim, primeiro gol do Cruzeiro, ele saiu mais ou menos aos 14, 15 minutos de jogo. Caio Jorge num momento espetacular, não tem nada o que falar do menino. Tá muito foda. O cara sai arrastando. Já tinha feito isso contra o Vila Nova. Acho que fez isso contra o Bahia, se eu não me engano, não lembro. Sai arrastando mesmo, tá nem aí pra quem tá pra cima. Fez o Léo Pereira, sambou o Léo Pereira pra um lado do outro, pau no gol. Rossi não conseguiu pegar porque a bola deu uma quicadinha. Rossi que foi muito bem no jogo, tá? É um goleiro muito bom e trabalhou. Geralmente a gente nos jogos do Flamengo não vê o Rossi trabalhando porque o sistema defensivo do Flamengo é muito bom. Mas quando ele tá lá e a gente viu hoje. É muito bom ser o Cruzeiro, a equipe que testa o Rossi a esse ponto. Depois do jogo meio amarrado, chances dos dois lados, jogo bem bom, muito bem jogado, muito bem pensado pelos dois técnicos. E aí o Arrascaeta faz o lance de gênio dele, que, cara, nem 3 Cássios, 2 Rossis, 3 Neuer pegava aquela bola. Foi um chute tipo assim, saiu do espaço que tinha pra chutar e entrou no espaço que tinha pra entrar. É um chute no nível do jogador que o Arrascaeta é. Sei que ele não comemorou, eu achei que ele ia comemorar, sinceramente. Eu lembro em 2019 aqui que a gente pegou muito no pé dele, ainda fez mandou um cala a boca, enfim, vou fingir que esqueci isso aí. Mas hoje ele não comemorou, achei legal, achei que ele comemoraria. E ficou nisso, né, o primeiro tempo. Chance pros dois lados, um jogo muito parelho. E nisso começa o segundo. E não acreditei no que aconteceu. Só dava Cruzeiro. O Flamengo chegou também no finalzinho com uma cabeçada do Bruno Henrique. Acho que teve mais um lance no primeiro tempo também que o Cássio foi muito bem. Dicas de passagem, foi um lance de escanteio do Flamengo. Cara, se eu não me engano, nas estatísticas do jogo, vou colocar aqui do lado também no Flash Score. Foram 17 finalizações do Cruzeiro de cabeça, eu acho. De cabeça não, que eu lembro de cabeça. 17 finalizações contra... Não vou lembrar quantas do Flamengo, mas vocês viram aqui. Eu sei que foi muito a mais. E... Cara,
é uma noite que, tipo assim, é especial, sabe? Pro torcedor do Cruzeiro é uma noite muito especial. Meio que só a gente sabe o que aconteceu 19, 20, 21. 22 a gente já tava na Série A de novo, mas esses anos. Não, 22 a gente não tava. Não, 20, a gente subiu em 23. Ah, me perdi. Só a gente sabe o que aconteceu nesses anos e ver uma atuação desse time contra o que eu considero o melhor time do Brasil. Fazendo esse jogo, não deixando os caras jogar, é uma sensação de, tipo, realmente, tipo, de voltamos. Tipo, tamo de volta, sabe? Então, extravasei, fiquei muito feliz. Foi muito bom assistir um jogo com o meu amigo flamenguista. É, enfim, fui muito feliz ontem, fiquei muito feliz. Pô, cheguei em casa super feliz. E vamos falar, não falei, acabei não falando. É, que roteiro, que roteiro. Eu acho, quando o Gabigol entrou, eu tava assistindo o jogo e tinha mais flamenguistas também, né, no lugar. Quando o Gabigol entrou, tipo, foi um barulho, assim, sabe? Tipo, vai acontecer. E eu falei, cara, o roteirista, Deus, o roteirista do mundo, vai escrever isso. O Gabigol vai fazer um gol no Flamengo no finalzinho. Tipo assim, eu só falei. Eu nem tinha certeza. Mas eu só falei. O meu amigo me olhou assim. E aconteceu, cara. E aconteceu. 43 minutos do. O cara entra nos 43 minutos do segundo tempo. Faz o gol da vitória contra o ex-clube, não comemora. Tem gente que fala que ele não deveria comemorar, que agora ele é cruzeiro e tal, mas o cara tem muita história no outro clube. Não tem porquê. Eu vejo cada besteira dita assim. É no Twitter, né? É no Twitter que essas besteiras são faladas. Mas que noite por torcedor cruzeirense. Foi muito bom ver aquilo ontem. Espero que o time entre numa sequência assim, sabe? Sequência de jogos assim. O jogo que vem contra o Mushuki. Ai, tem Mushuki ruim. Ai, cara, eu fiquei tão. Então, agora a gente faz o paralelo, né? O jogo do Mushuki e esse jogo do Flamengo. Eu literalmente conectei esses dois jogos aqui na minha cabeça. É o mesmo time. É o mesmo time, é o mesmo elenco. Sem o Dudu. Não falando que o Dudu era a diferença disso, mas. Como o Jardim falou na coletiva, nós não éramos os piores. E agora também nós não somos os melhores. Tem um caminhão de lixo passando na rua. E eu falava isso. Só que eu não tava aqui ativo no canal. Nosso time não é ruim. Nosso time não é ruim. Você pega o nosso elenco, é impossível você falar que o nosso time é ruim. Não é. Eu acho que a gente só precisava de um norte e a gente tá conseguindo ter isso agora. Um rumo. E vai ser muito legal de ver. Enfim, a segunda-feira foi pra ver jornal esportivo, ver esses programas de Sport TV, Premiere, YouTube, sei lá, essas coisas, né? Porque quando o time ganha é assim. Enfim, mas acho muito difícil ter alguém me assistindo até aqui, nesse vídeo. Mas se você tá me assistindo até aqui, vamos desfrutar o momento. Vamos desfrutar o momento. A gente não vai ganhar sempre, mas a gente tem que ter o direito de desfrutar quando nosso time ganha. Porque isso não vai ser recorrente. Não tô falando que a gente vai fazer todos os jogos medianos ou ruins, não, nada disso. Mas partidas como essas não acontecem sempre, sabe? Partidas assim desse tamanho não acontecem sempre. Aliás, esse roteiro, então, do Gabigol fazendo um gol no ex-clube, pode se repetir só no segundo turno. Mas enfim. Acho que vou deixar os comentários pro Mushuki pra um outro vídeo. Eu falei que eu ia falar do próximo jogo, mas acho que o vídeo já tá bem longo. Eu só queria sentar aqui e conversar com vocês sobre.
Muito obrigado se você. Muito obrigado mesmo, de verdade. Se você me suportou ouvir até agora sobre o Cruzeiro, creio que não tenha muita gente aqui. Ou não tenha ninguém. Mas mesmo assim. Muito legal. E é isso aí, vamos pra mais. Vamos pra mais que. Próximo jogo contra o Mushuki, vamos ganhar deles. Vamos ganhar dos caras. E é isso aí. Muito obrigado por você assistiu até aqui. Deixa um like, valeu. Se você gostou Se você gostou de mim, isso aqui, do meu jeito e tal, considere se inscrever no canal. É isso. Valeu!